Olá, boa tarde, boa tarde. Janaína tá aqui com a gente, a Renata, Jornada Trabalhista, a Giz, Raíssa, Maíra, vamos chegando, pessoal, vamos chegando, sábado aqui a gente dá continuidade ao nosso aquecimento para a jornada prática em audiência trabalhista. A jornada já é semana que vem, pessoal, então qual vai ser a nossa agenda? Qual vai ser a nossa agenda para vocês não perderem aí nenhum conteúdo preparatório para a jornada? A gente deu início às nossas lives de aquecimento para a jornada. Ontem a gente teve a nossa primeira live de aquecimento, como iniciar na advocacia trabalhista. Estamos dando continuidade às nossas lives de aquecimento. Hoje a gente vai falar como perder o medo da audiência trabalhista. Amanhã a gente continua com esse conteúdo preparatório, falando amanhã meio-dia das fases da audiência trabalhista, e segunda-feira é a nossa última live de aquecimento e a gente vai falar do processo contencioso trabalhista. De forma, pessoal, que vocês vão adquirir todo esse conteúdo preparatório, esse conhecimento preparatório para que a gente possa chegar na jornada prática em audiência trabalhista, que começa na terça-feira, já aí com bastante conteúdo para vocês acompanharem os eventos da jornada. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Todo mundo tranquilo? Como é que estamos aí de áudio, de imagem? O som tá legal? A imagem também? Está dando para acompanhar? Espera aí só o retorno de vocês. O pessoal ainda tá aqui também chegando. Show, Nath, obrigada. Obrigada, Monteiro. Tá dando para acompanhar direitinho. Show de bola, pessoal. Então vamos lá, né? Como perder o medo da audiência trabalhista? A nossa live de aquecimento de hoje, pessoal, vai aí num ponto crucial, né? Vai aí numa dificuldade quase que permanente do advogado trabalhista. O que a gente precisa compreender? A gente precisa compreender que a audiência trabalhista, inicialmente, é um ato processual. Quando a gente fala de audiência trabalhista, a gente está falando de processo, E isso não tem nada a ver com o direito material em si. O que é o direito material em si? É o direito lá do seu cliente, é a razão que ele lhe procura, é o que você vai defender ali no processo. Então, existe o direito material, os direitos em si que você vai buscar para o respectivo cliente, e existe o tramitar do processo, e aí a gente está falando de matéria processual, onde você vai até o fim lutar pelo êxito ali da sua tese, seja você advogado reclamante, seja você advogado reclamado. E quando a gente fala em audiência trabalhista, a gente está falando na prática de um ato processual específico. Então, para além, claro, de você efetivamente conhecer o direito do seu cliente, para além de você ali no processo buscar essa defesa, você tem que conhecer os atos processuais que vão compor a audiência trabalhista. Então, é fundamental, de forma que você alivie essa tensão em realizar uma audiência trabalhista, de forma que você dissipe esse medo de realizar a audiência trabalhista, é fundamental que você entenda que você vai estar praticando, juntamente com o juiz, juntamente com o advogado da outra parte, um ato processual, e que enquanto ato processual você precisa conhecer quais são as fases, os procedimentos, os atos específicos que compõem a audiência trabalhista. A audiência trabalhista
é sempre um desafio maior para o advogado. Por que eu digo isso? Porque ele é um ato processual complexo. Ele é um ato processual onde existe uma sequência de atos praticados ali, um atrás do outro, no mesmo momento, e que vai desde o início ali dessa defesa, da tutela do cliente, vai desde o começo ali da sua presença enquanto advogado até a sentença. Então, imagine só a complexidade que é acompanhar tudo que vai sendo praticado durante a audiência trabalhista. Por quê? Porque a gente parte desde a presença das partes, aquele momento inicial da audiência trabalhista, e, segundo regulamentado na CLT, a previsão legal é de que a sentença seja proferida em audiência trabalhista. A gente sabe que na prática isso não acontece. Na prática, é lógico, devido ao fluxo de demanda, ao grande número de demandas, ao grande número de audiências que o juiz faz por dia. A pauta do juiz do trabalho é sempre uma pauta muito cheia, é habitual, de forma habitual os juízes fazem a conclusão para o julgamento. Mas se a gente for entender, no caso, a audiência trabalhista, conforme regulamentado pela CLT, a gente vai entender que esse ato processual específico vai desde a simples presença, que é importante a presença das partes, vai desde a presença das partes até o resultado da demanda, até o julgamento da ação. Então, por que a audiência trabalhista dá medo? Por que o advogado muitas vezes se sente inseguro durante a audiência trabalhista? Porque a gente passa nesse caminhar, desde a presença inicial até a sentença, a gente passa pela questão da instrução processual, da prova. E produzir a prova é sempre uma dificuldade do advogado trabalhista. Saber se ele tem que produzir determinada prova, saber se o ônus é daquela parte, escolher o meio de prova, formular as perguntas corretas, isso são todas condutas do advogado trabalhista em audiência. Então, o advogado trabalhista na audiência, ele está sempre imbuído daquele dinamismo. Ele tem que falar, tem que falar, tem que se manifestar, tem que raciocinar rapidamente, tem que tomar decisões no sentido de faço esse acordo, não faço esse acordo, escuto essa testemunha, não escuto essa testemunha. Tudo isso são condutas que o advogado trabalhista deve adotar durante a audiência. E se ele falha, pessoal, se ele falha nessa intervenção no momento correto, se ele falha no momento de fazer a pergunta, se ele falha no momento de produzir a prova, isso faz, pessoal, com que muitas vezes o direito do cliente ali se esvazie, né? Ou seja, ele faz com que a tese dele, e obviamente com o direito que ele está sustentando em benefício do seu cliente, se esvazie, escorregue ali entre os dedos na frente dele. E quando o advogado trabalhista domina essa técnica na audiência, isso eu sempre digo, pessoal, o que acontece? Ele sai da instrução processual já sabendo o que ele vai ganhar, o que ele vai perder. O advogado que domina as técnicas em audiência trabalhista, diante de uma instrução processual, ele já sabe, ele já sai da audiência e diz assim, isso aqui eu ganhei, isso aqui eu perdi. Quando o advogado não tem esse conhecimento, ele não tem a menor ideia do resultado da ação. Então, muitos advogados, isso é algo corriqueiro, de fato, sentem esse medo da audiência trabalhista, sentem essa insegurança quando vão realizar a audiência trabalhista. E eu acresço mais um problema que a gente vai passar por ele
e a gente vai superá-lo. É a questão, pessoal, comportamental, do posicionamento perante o juiz. Tem profissionais, tem advogados que se intimidam diante da postura do juiz, diante da postura do magistrado. Tem advogados que simplesmente travam, não conseguem ali falar, dirigir a palavra ao juiz, dá ali realmente aquele blackout, né? Você vê o nervosismo, você vê a ansiedade ali no profissional. Tem advogado que tem muita dificuldade também em dirigir a palavra ao advogado da parte contrária. Essa comunicação às vezes fica truncada ou não há sequer essa comunicação e isso impacta na atuação do advogado durante a audiência trabalhista. A Ana está colocando que é muita responsabilidade, é uma vida e efeito posterior, sem sombra de dúvidas, Ana. Muito me incomoda, e eu já escutei isso, né? Quando o profissional chega e diz assim, não, eu vou ali, eu vou só fazer uma audiência trabalhista. Não, é rapidinho, eu vou só fazer a audiência trabalhista e sempre dá acordo, né? Ou seja, isso mostra que o profissional não tem a consciência do que está em jogo. Numa demanda trabalhista, a gente trabalha com direitos de disponibilidade relativa. Às vezes, sim, é uma vida de trabalho que está ali em jogo e que o melhor resultado deve ser construído por todo mundo que está participando da audiência, por todo mundo que está participando do ato processual. A gente tem demandas, pessoal, de acidente de trabalho, que a pessoa trabalhou 20 anos, 30 anos, 25 anos, ficou incapaz, incapacidade total para o trabalho e ele está colocando ali todas as fichas, ele está apostando tudo ali naquele processo. Então, sim, é uma responsabilidade muito grande conduzir a audiência trabalhista e os efeitos de uma má condução, os efeitos de uma preclusão, por exemplo, os efeitos de uma revelia, de um arquivamento, podem ser muito danosos para o titular do respectivo direito. Então, essa tensão, esse medo, essa ansiedade, essa angústia, principalmente para quem está iniciando nessa prática profissional, ela pode ser aliviada, primeiramente, conhecendo o passo a passo da audiência trabalhista. A primeira coisa para a gente enfrentar o medo da audiência trabalhista é conhecer, é entender o procedimento. Professora, e como é que eu faço isso? Pessoal, lá na consolidação das leis do trabalho, a gente tem toda a regulamentação da audiência trabalhista. A gente tem todos os momentos da audiência trabalhista muito bem definidos, desde aquele momento inicial onde há o pregão das partes, para as partes adentrarem, até o momento da prolação da sentença. Então, se a gente conhece, se a gente sabe o procedimento, a gente não tem medo. Por que a gente não tem medo? Por que a gente não sente essa insegurança? Porque você tem plena condição de antever aquilo que pode acontecer. E o seu socorro será onde? O seu socorro será na consolidação das leis do trabalho, que é onde está regulamentado esse procedimento, que inclusive é o objeto da nossa live de amanhã. Amanhã a gente vai mergulhar nessas fases topicamente da audiência trabalhista. A Cláudia está comentando, né, que de forma geral as pessoas tratam processos como papéis e não como vida de alguém. Muito currículo bom, mas pouca responsabilidade. Pensam apenas no lucro. E lucro é apenas consequência. Cláudia, eu sempre repito também, por acreditar nisso, que a experiência
o fato de ser um advogado experiente não define o profissional. Não quer dizer que, como você colocou, um bom currículo, não quer dizer que anos de advocacia sejam sinônimos de uma boa atuação em audiência trabalhista. Eu já vi profissionais renomados e com anos e anos de experiência que cometeram erros grosseiros durante a audiência trabalhista e, com isso, trouxeram consequências danosas para os respectivos clientes. Então, eu sempre bato nessa tecla. O que define o profissional, é o conhecimento. E esse conhecimento prático, esse conhecimento da prática, hoje em dia tem como ser alcançado por meio aí de qualificação específica. Hoje em dia, o advogado trabalhista, aquele advogado trabalhista de sucesso, aquele advogado reconhecido profissionalmente, aquele advogado com estabilidade financeira, é o advogado que tem o conhecimento prático. E para adquirir esse conhecimento prático, hoje não significa você ficar anos e anos batalhando, tentando, errando, acertando, vendo se deu certo, se não deu certo. Não, hoje você encurta esse caminho facilmente com o conhecimento prático. E aí, pessoal, é importante que a gente entenda algumas questões comportamentais que vai ajudar nesse enfrentamento desse medo, né? São condutas simples, pessoal, mas que aliviam a tensão, e isso reflete nas intervenções do advogado durante a audiência trabalhista. A primeira questão que você tem que superar e entender é que a audiência é um ato oral. É um ato dotado de oralidade. Então, durante a audiência trabalhista, você não vai escrever. Você vai o quê? Falar. Você vai falar. Não tem como você realizar uma audiência trabalhista se você não se utilizar da palavra oral. Quando você tenta a conciliação, você tenta mediante o uso da palavra. Quando você apresenta a defesa, a CLT tem essa previsão da defesa oral. Quando o advogado impugna determinado documento, ele faz o uso da palavra. Quando o advogado vai requerer a produção da prova, utiliza a palavra. Quando o advogado vai formular perguntas às testemunhas ou às partes, ele utiliza a palavra. Quando o advogado vai fazer as razões finais são orais. Ele utiliza a palavra. Então, o primeiro preparo, o primeiro cuidado, a primeira conduta que você deve sempre lembrar é que a audiência é um ato oral. Então, você vai ter que falar. Vai ter que saber qual é o momento certo de falar, mas o ato, ele é um ato oral, dotado de oralidade. Não tem manifestação escrita prevista no procedimento da audiência trabalhista. Isso difere muito do processo civil. Por quê? Porque lá no processo civil tudo é bem definidozinho, né? Primeiro é uma audiência só de conciliação, depois recebe a defesa, depois o juiz despacha para que sejam fixados os pontos controvertidos, para que sejam apresentadas as provas que as partes pretendem produzir. O juiz, por decisão, fixa, né, e vê a necessidade da instrução, da prova oral. O advogado lá civilista que milita no processo civil, quando ele vai para a audiência, ele já sabe quem são as testemunhas, porque existe essa previsão de juntada de rol, já sabe quais são os fatos que são controvertidos por decisão do juiz. Na audiência trabalhista, isso não acontece. Tudo isso acontece de forma oral durante a audiência. Isso requer, pessoal, um exercício cognitivo muito grande,
O advogado trabalhista é todo tempo pensando. Não, mas aí vai depender do que ele trouxe com a defesa. Será que ele trouxe esse documento com a defesa? Se ele trouxe esse documento, eu tenho que impugnar. Mas se eu impugnar, eu que vou ter que produzir essa prova. Será que a minha testemunha tem conhecimento desse fato? Isso é um raciocínio jurídico, lógico, que o advogado trabalhista ele está todo o tempo fazendo durante a audiência. Então, primeiro ponto para perder esse medo, tirar essa insegurança nessa preparação é mentalizar que você, advogado trabalhista, vai falar. Um advogado trabalhista que entra na audiência mudo, aqui como a gente diz muito no Nordeste, né? O advogado entra mudo e sai calado. Muitas vezes ele traz prejuízo ali para a tese que ele apresenta para o direito do cliente. Tem horas na audiência trabalhista que a gente tem que calar. Tem horas na audiência trabalhista que a gente, talvez a melhor conduta seja não se manifestar. Mas isso é uma avaliação que você só pode fazer na hora, durante a audiência trabalhista. Então, vá preparado para falar. Outro detalhe que é importante, que gera muita tensão para o advogado trabalhista, principalmente para quem está iniciando ou para quem está mudando de ramo, para aquele profissional que não milita no processo do trabalho, é a questão da publicidade. A audiência trabalhista, geralmente, porque a gente faz várias audiências no dia, sempre tem a presença de outras pessoas, de outros profissionais, de outras partes durante a audiência trabalhista, em razão da publicidade. E às vezes esse olhar dos outros gera muita tensão para o advogado que está conduzindo a audiência trabalhista. Por quê? Porque o profissional, claro, isso é natural do ser humano, tem medo de que um determinado erro, de que uma determinada conduta seja avaliada pelos outros. Mas você deve abstrair isso aí. E você deve também, pessoal, abstrair a audiência. É um ato público. Todo mundo que está participando, né, todo mundo que quiser assistir à audiência trabalhista, desde que não seja com esse objetivo de tumultuar, pode assistir o ato, mas quando você entra ali como advogado da parte, você deve abstrair o mundo exterior, deve focar no processo e tirar ali da cabeça que qualquer pessoa naquele recinto, inclusive juiz ou servidor ou advogado da outra parte, vai estar avaliando a sua conduta. A audiência trabalhista não é uma prova, não é um teste. A audiência trabalhista, né, quem realiza a audiência trabalhista, o advogado que conduz a audiência trabalhista, é o exercício legítimo de uma profissão belíssima que é a advocacia, que contribui aí com esse ideal de justiça. Então, apesar da audiência ser um ato público, quando for fazer uma audiência trabalhista, focar no processo, focar nos atos processuais, esquecer um pouco o mundo exterior e dissipar essa ideia no sentido de que a sua conduta possa estar sendo avaliada por outra pessoa. Agora, quando você tem uma boa conduta em audiência, e isso, pessoal, eu vi acontecer, geralmente quem está assistindo dá aquela opinião, poxa, esse advogado é bom. Esse advogado é bom. Às vezes é uma testemunha, às vezes é um preposto, às vezes é uma parte. Diz, poxa, como esse advogado é bom. Eu vou pegar o contato dele, né? Já chegaram para mim e já disseram assim, né? Quem estava assistindo a audiência, nossa, doutor, esse advogado aí é bom. Tem aí o contato dele, eu acho que eu vou procurar ele. Então também tem isso. Durante a audiência trabalhista, você tem a oportunidade, se você tiver uma boa conduta, se você mostrar segurança, você tem a oportunidade de fazer ali um marketing, de fazer ali um network, tá? Então, primeira questão, né? Enfrentando esse medo da audiência trabalhista. Primeira questão, está preparado para falar? A audiência trabalhista é oral. Professor, e como é que eu treino
para falar, treina a oratória. Vai antes, né? Vai lá no espelho, vai lá na sua casa, vai lá e anota as perguntas, possíveis perguntas que você queira fazer para a testemunha, faz a pergunta, treina se dirigir ao magistrado, treina se dirigir ao outro advogado, né? Pela ordem, aquele pela ordem tem uma previsão legal, o pela ordem cumpre uma finalidade específica. Então, mentaliza a fala oral durante a audiência. E, pessoal, não deixe de levar, se necessário, as anotações. Leva ali o passo a passo, leva ali o que você não pode esquecer, leva ali aqueles momentos específicos da audiência que requer a intervenção do advogado sob pena de preclusão. Leva ali as suas anotações, pesquisa, que isso aí não demonstra, né, nenhum tipo de insegurança, nenhum tipo de ansiedade, pelo contrário, isso demonstra uma diligência, isso demonstra um cuidado do advogado com aquele processo específico. Lembrar também que a audiência é pública, mas dissipar aí da cabeça de vocês que o comportamento de vocês está sendo avaliado por qualquer pessoa, tá? E, pessoal, entender que não existe hierarquia entre juiz e advogado, entre servidor e advogado, entre advogados, não existe qualquer hierarquia entre os profissionais que estão presentes e que conduzem a audiência trabalhista. O princípio processual que deve ser sempre seguido, que deve ser sempre observado, é o princípio processual da cooperação. Tá todo mundo ali cooperando para que seja encontrada a melhor solução para o litígio, a solução mais justa. E aí, pessoal, condutas práticas importantíssimas, né? Primeiro, é a questão de você, conhecendo o procedimento, antever aquilo que pode acontecer. Aquela história, aqui ele vai apresentar a defesa. Será que ele trouxe os cartões de ponto? Será que ele trouxe os recibos de pagamento? Você já antevém o que pode acontecer. Por quê? Porque se ele trouxer esses cartões de ponto, porque se ele trouxer os recibos de pagamento, você vai ter que impugnar. Mas se ele não trouxer, você não tem nada ali a impugnar. Então, você se antecipar ao que pode acontecer durante a audiência trabalhista é muito bom e muito eficiente, porque você não é pego de surpresa. Quando você chega lá no fórum para realizar a audiência trabalhista, você, obviamente, observa quem são as testemunhas da parte contrária. Como é que se dá essa antecipação? Como é que você antevê o que pode acontecer? Quem são as testemunhas ali do réu, do autor? Fulano. Será que está caracterizado, ou eu posso caracterizar alguma hipótese de contradita? Você já chama o seu cliente. É parente? Alguma das testemunhas é parente ali da outra parte, amigo íntimo? Isso, pessoal, é uma antecipação. Por quê? Porque lá, durante a audiência trabalhista, quando a parte for arrolar a testemunha, você já sabe que vai o quê? Contraditar. Mas ao saber que você vai contraditar aquela testemunha, você tem que fazer a prova da contradita. E aí, se você deixa isso ali, antecipadamente, já tudo alinhado, antes de começar a audiência, você não é pego de surpresa. O que acontece todo dia em mesa de audiência? O advogado vem e diz: doutor, eu quero contraditar a testemunha. Pois não, doutor. Qual o fundamento da sua contradita? O advogado levanta fundamento não previsto em lei, se confunde com o grau de parentesco, não sabe qualificar o que é uma amizade íntima, o que é uma inimizade e o que é mais corriqueiro também é o advogado levantar a contradita
e você perguntar assim, você tem prova da contradita? Porque ao contraditar a testemunha, você está levantando um fato, uma matéria fática. Aí o advogado diz assim, não tenho prova da contradita. Como é que você levanta um fato em audiência contraditando uma testemunha se você não tem como provar esse fato? Isso é irresponsabilidade processual. Então, esse tipo de conduta, pessoal, como na audiência trabalhista deve comparecer as partes e testemunhas, esse tipo de conduta você tem como se antecipar. Você tem como antever. E isso vai da preparação. Isso vai da preparação. Ora, se você vai sabendo o que pode acontecer, fixando todas as variáveis possíveis, claro que isso não vai ser exaustivo, porque a audiência é dinâmica, é sempre uma caixinha de surpresa, mas a partir do momento que você mapeia essas variáveis, daquilo que é possível acontecer, você vai muito mais seguro para a realização do ato processual. Então, essa preparação antes e essa antecipação dos eventos que podem ocorrer na sequência dos atos processuais da audiência também alivia a ansiedade, alivia a tensão. Quer ver uma coisa que alivia a tensão? Você chega lá no fórum, né, para realizar a audiência, né, ou no formato telepresencial. Me diga isso, não é verdade? Aí a parte contrária não trouxe testemunha. Você tá lá com 3 testemunhas, trouxe suas testemunhas, aí né, você vai saber a parte contrária. Não tem testemunha. Não alivia? Atenção, pessoal. Já dá tipo, eita, eu trouxe testemunha. E eles nem trouxeram testemunha. Isso aí, por si só, psicologicamente, já dá uma aliviada na tensão, muito embora o que vai influir nessa produção da prova testemunhal ou não, seja o que é controvertido e a questão aí da fixação do ônus da prova. Mas são condutas simples assim que requer essa preparação e que vão aliviando essa tensão. Outra conduta, pessoal, de suma importância é que alivia essa tensão, que afasta essa insegurança, é você saber dos entendimentos do juiz que vai presidir a audiência. É claro que você não vai contar com isso. Você já não vai, porque o juiz entende assim, eu não vou produzir determinada prova. Não. Mas quando você, de certa forma, se antecipa e sabe do entendimento do juiz que vai presidir a audiência, você também já sabe ali o que pode acontecer. Por exemplo, tem juiz que em determinada matéria não produz prova oral. É o entendimento dele. Se você sabe disso com antecedência, quando o juiz indeferir a sua produção de prova oral, o que é que você vai fazer? Você já vai ter ali os protestos devidamente fundamentados para, eventualmente, no recurso ordinário, você poder levantar a tese relativa ao cerceamento de defesa. Então, quando você conhece esse posicionamento do juiz, já pensou? Chega lá, você vai com suas testemunhas, está crente que vai produzir a prova oral, você entende que o fato demanda a produção dessa prova oral e o juiz olha para você e diz assim, defira a produção de prova oral. Entendo que nesse caso aqui não precisa de prova oral, ponto. Se você é pegue de surpresa nesse momento e você não está preparado, você desaba, você trava. Você não sabe ali para onde correr, às vezes você não consegue nem manifestar o protesto. Por quê? Porque você já foi pronto para produzir a prova oral. Na sua consciência, né? Na sua preparação, na sua prática, no exercício da sua advocacia, você já foi certeiramente ali. Não, esse fato aqui desafia a prova oral, vou ouvir as testemunhas. Quando o juiz indefere ali, em audiência, na frente de outros profissionais, na frente da parte contrária, se você não tiver esse preparo, esse cuidado, você desestabiliza na hora e não consegue nem pensar direito, o que é natural pela surpresa da decisão
durante a audiência trabalhista. Então, se você sabe que em relação àquela matéria o juiz tem esse entendimento, você já vai preparado. Você já sabe que ele vai indeferir. Se ele deferir, ótimo, você produz a prova. Mas se ele indeferir, você já sabe qual será o argumento, qual será o fundamento que você vai apresentar nos respectivos protestos. A Tayane está comentando aqui sobre a diferença das perguntas, né? Pedindo para falar um pouquinho sobre a diferença das perguntas formuladas ao preposto e às testemunhas. Tayane, a gente tem que compreender em relação às perguntas a finalidade do ato processual. Qual é o objetivo do depoimento do preposto? É extrair a confissão. Então, você tem que formular as perguntas ao preposto no sentido de que, visando sempre, né, com o intuito de que ele confesse um fato contrário ao próprio direito dele. Então, as perguntas devem ser direcionadas nesse sentido. Sobre a lide, acerca do processo, o que é que ele pode confessar aqui? Vamos ver quais são esses fatos? E aí você direcionar essas perguntas no sentido de extrair essa confissão. Já em relação às testemunhas, você pretende provar determinado fato. Então, a testemunha, ela não confessa, ela não admite. E é interessante, isso é uma prova muito forte, né, pessoal? A confissão de um preposto, porque é uma confissão expressa. Já as testemunhas, elas atestam o fato e o juiz vai valorar ali aquele depoimento para chegar à conclusão se aquele fato foi verdadeiro ou se não foi verdadeiro. Então, em relação às testemunhas, você tem que entender e direcionar essas perguntas no sentido se a testemunha irá determinar, irá atestar, irá confirmar determinado fato, né? No sentido de se ela sabe o horário de trabalho, se ela sabe o local de trabalho, se ela sabe aí a função. Então, por que às vezes a gente dispensa o depoimento pessoal? Às vezes a gente dispensa o depoimento pessoal porque tem fatos que não podem ser confessados, porque tem fatos que já foram impugnados na defesa e a gente sabe que o preposto não vai confessar. Então, quando for formular as perguntas ao preposto, sempre lembrar que o objetivo desse depoimento é a confissão, é ele confirmar algo contrário ao interesse dele, espontaneamente. Já em relação à testemunha, o objetivo das perguntas é atestar um fato que é controverso, segundo a tese da reclamação trabalhista e segundo a tese da respectiva defesa. Então, tem que entender que a testemunha está ali para atestar fato e que ela não está tratando de direito dela, ela não vai confessar nada ou atestar fato contrário ao direito dela ou da outra parte, não tem nada dela ali. Ela está ali para contribuir à verdade e o juiz vai verificar se ela tem o conhecimento ou não de fato, desse fato aí respectivo. Então, essa avaliação que deve ser feita quando a gente vai colher o depoimento pessoal ou quando vai dirigir as perguntas às respectivas testemunhas. O Diogo está perguntando aqui, como lidar quando o juiz é grosseiro com o advogado ou até mesmo com o cliente? Essa questão comportamental, pessoal, ela é muito interessante, né? Primeiro que jamais essa deve ser a conduta de qualquer magistrado, né? O juiz, o exercício da prestação jurisdicional não dá qualquer direito ao juiz de destratar a parte, de ser grosseiro com a parte. A gente sabe que isso acontece, às vezes tem um colega que está submetido a determinado tipo de estresse, né? Agora, como é que você resolve isso? Um juiz que não deixa você falar, se você estiver no exercício legítimo, né, do direito da palavra,
um juiz que é impertinente, um juiz que indefere tudo. Você, o advogado, ele tem as prerrogativas definidas no Estatuto da OAB. Então, no Estatuto da OAB tem a previsão, sim, do advogado falar pela ordem, de ser ouvido, de compulsar aos autos. E quando isso acontece, né, se o juiz ele é grosseiro, se é grosseiro com o cliente, você pode estar invocando essas prerrogativas e dizendo, doutor, pela ordem, mas eu queria exercer o meu direito de falar, né, eu queria me manifestar, eu queria impugnar. Então, sempre você pode estar se socorrendo nessas situações pelas prerrogativas que o próprio advogado tem regulamentado segundo a OAB. Agora, o que não compensa, pessoal? Isso aí não compensa para nenhuma das partes, para nenhum advogado, para ninguém. É ficar batendo boca. Tá? É ficar batendo boca, é ficar discutindo durante a audiência. Isso não é produtivo, isso não leva a lugar nenhum. E a gente tem que entender que ali é um ato processual e que quem está participando desse ato processual pode ter entendimentos diferentes. Então, isso acontece muito comigo. O juiz, determinado advogado pede a produção de uma prova. E aí eu digo, doutor, o meu entendimento é que não é necessária essa prova, então eu vou indeferir. Mas o senhor pode ficar muito à vontade para, eventualmente, apresentar os seus próprios textos e discutir isso em sede recursal. Pronto, pessoal, acabou o assunto. O advogado tem um entendimento, o juiz tem outro entendimento, conseguindo os pedidos em ata, conseguindo a decisão em ata, conseguindo os protestos em ata e acabou o assunto. Não tem que ficar discutindo. Ah, mas é porque é assim, é assado. Não, o juiz tem um entendimento, você tem outro, isso tem que ser respeitado. E como é que você faz para registrar isso? Como é que você faz para poder discutir isso posteriormente? Pede que consigne em ata. E aí o formato é esse, você pede, o juiz decide, a depender da decisão, você apresenta a sua irresignação e a audiência segue, Agora, é fundamental que você, ao discordar do procedimento do magistrado, ao discordar do entendimento do juiz, é fundamental que você consigne a sua irresignação em ata de audiência. Deixa lá documentado, deixa lá na ata de audiência a sua manifestação, porque é a única forma que você tem de voltar aí essa discussão em sede recursal. A Cláudia está comentando, né, que erros grosseiros são cometidos, né, por falta de zelo, achar que a causa é ganha sem estudar, sem entender os detalhes. Exato, Cláudia. Um dia desse eu vi, né, umas highlights, né, passa essas highlights aqui pelo Insta, eu vi uma highlight assim, me chamou minha atenção, né? Ganhe sem ler o processo. Ou era vá para a audiência sem estudar o processo. Era algo nesse sentido. E eu fiquei pensando, como é que a pessoa vai para uma audiência sem ler o processo? Sem estudar o processo? Não tem como. Hoje, na advocacia de hoje, todas as mudanças, as evoluções sociais que a gente tem vivenciado, especialmente nesses últimos anos, né, nos últimos 2 anos, com essa questão da pandemia, como é que um advogado vai para qualquer audiência, em especial uma audiência trabalhista, sem ler o processo, sem conhecer o processo? Não tem como. E outra coisa, pessoal, eu digo para vocês, o juiz sabe. O juiz percebe quando o advogado não tem esse conhecimento do processo. E no processo do trabalho hoje, a gente não tem espaço para aquelas contratações de última hora.
Ah, isso acontecia muito, né? No ato do fórum, tava lá o reclamante sozinho. Ah, não, vamos, doutor, vou lhe constituir ali. Constituía na hora. A gente não tem espaço hoje para isso, porque hoje a gente enfrenta a questão de audiência telepresencial, enfrenta a questão da produção de prova digital. A gente enfrenta a questão, né, do preposto, da regular constituição do preposto. Então, especialmente, né, a gente enfrenta e lida com o processo de trabalho com as várias presunções em termos de prova criadas pelo TST que implicam na veracidade dos fatos alegados pela parte contrária. Então, a gente não tem espaço para isso. Você ir para uma audiência sem ler o processo, sem conhecer o processo. A Nath está perguntando se tem que impugnar todas as alegações da contestação em audiência. Não, Nath. Você tem que, primeiro, isso é um equívoco no procedimento trabalhista, porque eu não tenho previsão de réplica em audiência, não. A previsão que eu tenho é impugnação em relação aos documentos. Então, o que eu posso impugnar em audiência? Os documentos apresentados com a defesa. E quais são os documentos que eu vou impugnar? Eu vou impugnar os documentos que contrariam a minha tese lá da petição inicial, da reclamação trabalhista. Aquilo que me aproveita, é claro que eu não vou impugnar, porque eu estou concordando. Aquilo que não me aproveita, aí eu impugno. Eu impugno porque aí eu terei a possibilidade de mostrar, por exemplo, que aquele documento ele não é verdadeiro, que não expressa a realidade, sustentando a minha tese, a tese que eu apresentei lá na minha reclamação trabalhista. Pessoal, também é importante, eu também gosto sempre de lembrar isso, chegar cedo na audiência, isso também alivia a tensão, isso também melhora o desempenho em audiência. Então chega antes, se antecipa. E mesmo sendo essas audiências telepresenciais, esse hábito, essa prática também é importante. Ainda é mais, por quê? Porque você tem que verificar toda a questão de acesso das partes, das testemunhas, se tem internet compatível, se não tem internet compatível. Então, esse hábito de também se antecipar em relação à hora marcada para a audiência é importante. Aí quando você chega antes, você se ambienta, você vê como é que está a pauta, você garante que a testemunha compareceu, isso é um problema. Você chega enquanto advogado, a parte chega e a testemunha não acessa, a testemunha não chega. Então, se você marca, a audiência é 1 hora, você marca para chegar a 12h15, você tem a certeza, quando começar a audiência, que a sua prova está ali, que você vai produzir aquela prova, se necessário. Então, se antecipar em relação à hora marcada da audiência também é uma conduta que vai ajudar a apaziguar essa tensão, né? Essa ansiedade, esse medo. Por quê? Porque você já tem a certeza de que as suas testemunhas estão ali, de que sua prova ali está apta, pronta para ser produzido. Outro detalhe importante, pessoal, a roupa, né? A gente tem que se apresentar com roupa compatível à formalidade do ato processual. A gente sabe que houve muito oba-oba nessa questão das audiências telepresenciais e houve muita brincadeira em relação a isso, né? Mas ainda, né, eu sempre recomendo, ainda que seja uma audiência telepresencial, a gente deve utilizar a roupa adequada, inclusive existe normativo do CNJ para isso, a gente deve estar sempre bem apresentado ali quando da prática desse ato processual. A Nath está perguntando, né, se com as audiências virtuais só sabe da testemunha na hora. Se pode perguntar ao cliente em mesa de audiência. Pode. Quem são suas testemunhas? Quem são as testemunhas, né? Pode sim, Nath. Tá perguntando. Não existe nenhum impedimento legal no sentido de que você questione isso. Até porque
as testemunhas já devem estar ali no ato telepresencial, né? Esse regramento da CLT no sentido de que compareçam as partes e as testemunhas. Então, chegou lá, acessou todo mundo, você pode estar perguntando, doutor, quem são as... Ou até mesmo para o advogado, né, da parte contrária, doutor, quem são suas testemunhas? O senhor trouxe prova oral? Para você ir aí se antecipando. Deixa eu ver aqui mais algum comentário. O Messias está perguntando como contraditar uma testemunha que é parente. A gente tem uma previsão na CLT, Messias, de que cabe contradita pelo parentesco, né, até o 3º grau civil. Então, você pode, até o 3º grau civil, você pode estar contraditando a testemunha com o fundamento aí no parentesco, mas você tem que apresentar essa contradita logo após da qualificação, né? Eu esqueci de contraditar a testemunha. Aí precluiu. Aí o advogado, eu quero... Quando acaba o depoimento da testemunha, vem o advogado, mas eu queria contraditar a testemunha. Doutor, precluiu. E a preclusão, pessoal, ela se opera mesmo na audiência trabalhista, ela se opera mesmo no processo do trabalho. Então, precluiu, não tem mais como voltar atrás. O Romeu está comentando que pode acontecer de realmente não ter prova, né? Geralmente a apresentação da contradita encontra suporte, né, Romeu, naquilo que o cliente alega. E aí, Romeu, você só deve perguntar para o seu cliente, né? Você tem como provar essa alegativa? Você tem certeza? Né? Você só não pode levantar o fato de forma irresponsável, sem provas, entendeu? Então, pergunta o cliente, olha, tem certeza que é parente? Né? Às vezes é cidade pequena, todo mundo sabe, às vezes você consegue constatar pelo sobrenome. Então, reforça com o cliente se ele tem a prova da testemunha, né? O fato é que não dá para estar levantando assim a contradita sem que a gente tenha um fundamento para essa contradita, com o único intuito de tumultuar ali a realização do ato processual. Então, certifica com o cliente se o fato que motiva a contradita da testemunha, se realmente ele tem como ser provado, se ele é conhecido por outras pessoas, que isso vai ajudar na prova da contradita. Deixa eu ver mais aqui. Como é que você prova a contradita, né, pessoal? Pode ser até por meio de outra testemunha. A testemunha que você levou para provar, para produzir a prova em relação ao objeto principal do processo, você pode se utilizar para provar a contradita, né? Tem como provar a contradita? Tem. A minha testemunha tem conhecimento desse fato, do fato que motiva a contradita. Então, é produzida a prova do fato que motiva a contradita da testemunha, o juiz decide a contradita e depois essa mesma pessoa pode ser ouvida para fazer a prova em relação ao objeto principal da lide, em relação ao objeto principal do litígio. Então, pessoal, como, né, condutas aí adequadas para dissipar esse meio de audiência. Então, vocês já anotem aí. Questão da oralidade, né, lembrar da fala. Primeiro, conhecer o procedimento. Depois, lembrar da questão da oralidade. Se tem em mente que o ato é público, mas não existe hierarquia entre quaisquer um dos participantes desse ato processual em específico. Se antever, se precaver, ver o que pode acontecer nessa sequência de atos da audiência, né? Ou seja, se antecipar para não ser pegue aí de surpresa, a questão da produção da prova, ver a questão dos entendimentos do juiz, é uma forma também de você se antecipar, ver o que o juiz entende em relação àquele fato, se ele já tem ali algum entendimento firmado, chegar sempre um pouquinho antes da hora marcada da audiência. Se for nessas audiências telepresenciais, deixa tudo pronto, a conexão, garante o acesso das partes e testemunhas, você já fica tranquilo ali que vai estar todo mundo presente. Utilizar sempre, pessoal, vestimenta adequada com
a formalidade que esse ato processual requer, a audiência trabalhista, em especial quando a gente trata dessas audiências nesse formato telepresencial. Isso aí vai te ajudar a aliviar essa ansiedade, essa tensão quando da realização da audiência trabalhista e vai te dar a segurança necessária para você estar ali resguardando o direito do seu cliente da melhor maneira possível, tá? Pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Lembrando que a gente prossegue com as nossas lives de aquecimento, né? Começamos ontem, nossa segunda live de aquecimento hoje. Amanhã a gente tem a nossa terceira live de aquecimento. Nessa live de aquecimento de amanhã eu vou tratando topicamente das fases da audiência trabalhista. Prosseguimos com o nosso aquecimento, teremos live também na segunda-feira, onde a gente vai falar do contencioso, para que na terça-feira vocês já com todo esse conteúdo preparatório, é bom lembrar que as lives de aquecimento é importante que vocês acompanhem, porque é um conteúdo preparatório para a jornada prática em audiência trabalhista. E aí sim, na terça-feira, a gente adentra no nosso evento, teremos 3 encontros, dia 8, 9 e 10 de fevereiro, onde a gente vai estar tratando da prática em audiência trabalhista, onde a gente vai estar abordando todas as técnicas específicas a serem adotadas na audiência trabalhista, extraídas do meu dia a dia de quase 15 anos como juíza do trabalho. A gente faz audiência quase todos os dias da semana, de forma que você possa sair do zero, né, e ter plena condição de conduzir uma audiência trabalhista com excelência, com perfeição, com segurança, garantindo a plena satisfação do cliente, que afinal de contas, né, quem melhor avalia a atuação do advogado é o cliente. Então, o cliente satisfeito é a grande dádiva, é o grande retorno que o advogado tem, porque a propaganda boca a boca, né, pessoal, é aquela que mais produz efeito. Um cliente satisfeito traz mais 2, que traz mais 4, que traz mais 8 e por aí vai, tá bom? Então, só desejo a vocês uma excelente tarde de sábado. Prossigam aí nos estudos. Amanhã temos o nosso encontro marcado aqui, meio-dia, para a gente tratar das fases da audiência trabalhista. Aproveita aí, chama o seu colega, advogado que tem essa dificuldade, compartilha sempre a nossa live, marca o direito do trabalho nos stories, de forma que a gente possa estar sempre disseminando o conhecimento para o maior número de profissionais possível, tá bom? Obrigado pela companhia, excelente sábado e até amanhã, pessoal! Beijo!